Ó Senhor amado, Amém. Senhor, nós te adoramos. Sim, Senhor. Senhor, nós estamos apaixonados pelo Senhor. Amém. Aleluia. Porque o Senhor realizou uma missão que era impossível. Verdade. Senhor, nosso coração era tão duro. Verdade. Senhor, somos às vezes tão difíceis, tão egoístas. Ó Senhor amado, de maneira alguma somos melhores do que aqueles que estão no mundo. Ó, e que ainda são resistentes ao Senhor e ao seu amor. Senhor, mas de maneira inexplicável, o Senhor nos atraiu. Ó, e o Senhor tem nos feito querer viver para Ti. O Seu amor foi derramado nos nossos corações. Nós enxergamos os nossos pecados. Nós vimos, Senhor, a morte é eterna. E somos gratos a Ti. Porque o Senhor nos salvou. Ó Senhor, o Senhor mudou a nossa sorte. Ó Senhor, nós Te adoramos porque essa obra não foi meramente uma obra de salvação e heroísmo, mas foi também uma obra de amor. O que Te motivou em nos salvar foi o Seu amor. Oh, o que fez o Senhor nos livrar da perdição foi o amor que o Senhor sente por nós. Oh, Senhor, foi o desejo que o Senhor tem de nos ter na Sua presença, como noiva, como filhos. Ó Senhor amado, queremos viver essa história de amor. Queremos corresponder, Senhor, a todo o Seu sentimento que o Senhor tem por nós. Ó Senhor Jesus, queremos ser para Ti a Tua noiva. Ó Pai, nós queremos ser para Ti os Teus filhos, que Te dão prazer e alegria. Senhor, abençoa falando aos nossos corações um pouco mais na comunhão da palavra. Pai, revela para nós o Teu Filho como nosso refúgio e fortaleza. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos enxergar a Jesus como a nossa cidade de refúgio. Fala aos nossos corações, revelando-nos o Teu Filho, assim como o Senhor revelou para Pedro. Revela-nos um pouco mais a respeito do Seu Filho, por meio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Amém. Senhor amado, irmãos, esse é o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Jesus, a nossa cidade de refúgio. Antes eu queria compartilhar para os irmãos uma ilustração que eu vi pesquisando. Certa vez houve um homem que cometeu um crime. E esse homem ele foi preso. E por causa dos seus crimes e toda a situação da sua prisão, isso gerou muitos transtornos para sua mulher e para os seus filhos. E ele foi preso e cumpriu o seu tempo de prisão. E até que chegou o momento dele ser liberto. E ele finalmente saiu da prisão. Só que ali na prisão ele se arrependeu. Ele se arrependeu dos seus crimes. Ele se arrependeu de todo o mal que isso gerou para sua mulher e para os seus filhos. E ele resolveu escrever uma carta para a mulher e para os filhos, dizendo que ele estava arrependido e que ele estava para ser solto da prisão, ele estava para sair, e que ele ia sair tal dia, e que ele queria voltar para casa. Só que ele estava com medo dela, da sua mulher e dos filhos não ter perdoado ele e não querer receber ele de volta em casa. Então ele pediu para, se fosse o caso
dela e dos filhos ter perdoado ele, para que ela amarrasse um lençol branco no galho da árvore que tinha na frente da casa. E que ele ia sair, ele ia pegar o ônibus, ia passar em frente à casa, e se ele visse o lençol branco ali no galho da árvore, na frente da casa dele, ele ia entender que ela, sua mulher e seus filhos tinham perdoado ele. Agora, se não tivesse o lençol branco, então ele prosseguiria com a vida dele em outro lugar. E aconteceu, ele foi solto, pegou o ônibus, mas com muita expectativa. Será que a minha mulher me perdoou? Será que os meus filhos me perdoaram? Você consegue imaginar? E ele dentro do ônibus, será que eles vão me receber de volta? Será que eles me querem de volta na vida deles, lá em casa? E se eles não me perdoarem, o que eu vou fazer da minha vida? Para onde eu vou? Então, irmãos, o que eu vou compartilhar hoje também envolve uma certa expectativa. E daí no final, a gente vê o resultado dessa ilustração. Fica para o final da palavra. Então, vamos considerar primeiro. Você quer aprender Vamos considerar primeiro esse assunto aqui, porque esse assunto também é um assunto de expectativa. Jesus é a nossa cidade de refúgio. E para falar desse assunto, vamos ler esses versículos de Josué capítulo 20, do 1 ao 9. Vamos ler. As irmãs leem o 1, os irmãos o 2, pode ser? As irmãs. Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. e fugindo para alguma dessas cidades, forcear a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que for naqueles dias. Então tornará-lo homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designar, pois, solenemente, Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designado no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Os irmãos entenderam a história?
Os irmãos entenderam a situação aqui? Então, aqui está falando nos dias de Josué. Na verdade, Deus já havia estabelecido algumas cidades de refúgio na época de Moisés. Mas aqui, na época de Josué, Deus estabeleceu mais 3 cidades. Então tinha 6 cidades que eram chamadas cidades de refúgio. E para que serviam essas cidades de refúgio? Aqui no versículo 3 fala que essas cidades de refúgio é para que pudesse fugir ali o homicida que tivesse matado alguém por engano, sem querer. Então é o tal do homicídio culposo, não é isso? Aquele que comete o assassinato, mas sem querer. Não é o doloso, é o com intenção, não é isso? Então aqui é o homicídio culposo, é aquele que mata, mas foi sem intenção. Então, por exemplo, estão lá no trabalho com o machado e de repente a ponta do machado sai. Está lá cortando e tal, e de repente a ponta do machado escapa e acerta o companheiro de trabalho. Mas não foi intencionalmente, foi sem querer. Não é isso? E às vezes acontece isso também. Alguém está andando com o carro, mas não está andando em alta velocidade, está andando na velocidade normal. Eu lembro de uma vez, a gente está indo para Araras, nós passamos na casa do Magno para pegar ele, estava tendo uma festa de aniversário numa casa ali na frente da casa dele, e um carro estava passando bem devagar, dentro do limite da velocidade mesmo. E uma criança saiu correndo de dentro da casa e atravessando a rua, e o carro mesmo devagar freou, mas chegou a pegar o menino e quebrou a perna do menino. Poderia ter acontecido ali uma morte, mas não teria sido intenção do motorista daquele carro fazer isso. Então esse seria um caso de homicídio culposo. Só que a lei de Moisés, o que ela dizia? Olho por olho e dente por dente. Então, se alguém tirasse a vida de outra pessoa, isso permitia que na família houvesse um vingador de sangue. Então vamos supor que alguém me matasse. O Vitor é um parente próximo. Isso permitiria a ele ser o meu vingador de sangue. E ele iria atrás de quem me matou, mesmo sem intenção, para fazer justiça e matar aquele que me matou. Os irmãos entenderam? Então a lei de Moisés dizia isso: olho por olho, dente por dente. Isso é a lei. Só que quando Deus ele fala para Moisés e depois para Josué estabelecer as cidades de refúgio, aqui nós vemos a misericórdia de Deus. Porque Deus ele é um Deus justo. E ao estabelecer essas cidades de refúgio, ele não está sendo injusto, ele está sendo misericordioso. Porque se alguém cometesse um crime sem essa intenção, o que ele podia fazer? Ele podia fugir para uma dessas cidades, ele se colocaria na porta dessa cidade, ele seria ouvido pelos anciãos, e daí, se fosse comprovado que era um homicídio culposo, então a cidade receberia essa pessoa. E ali, dentro da cidade de refúgio, ele estava protegido pelas autoridades. E ainda é interessante porque em alguns trechos, eu não lembro se é aqui em Josué ou se é em Números ou Êxodo, que fala que as estradas que iam para a cidade de refúgio precisava estar limpa, arrumada, em bom estado, que era para a pessoa poder correr e chegar na cidade de refúgio. Porque se a pessoa cometesse um crime dessa maneira e o vingador de sangue ficasse
sabendo, ele ia correr atrás. Então a estrada precisava estar em boas condições para chegar antes do vingador de sangue. Se o vingador de sangue pegasse ele no caminho, ele podia matar. Mas ali, dentro da cidade de refúgio, ele estava protegido. Ainda que o vingador de sangue chegasse ali, eu quero saber de tal fulano. Onde está tal fulano? Então as autoridades diriam, tal fulano está aqui, só que aqui você não pode fazer nada para ele. Porque se você fizer algum mal para ele, você morrerá. Então ali era um lugar de proteção. E era um lugar que também mostra a misericórdia de Deus. Então é isso que fala aqui. E essa pessoa que estava refugiada nessa cidade, ela deveria ficar ali até que o sumo sacerdote da época morresse. Ela não podia sair daquela cidade de refúgio. Não podia ir visitar os parentes. Eu quero no final de semana fazer uma visita para os meus parentes. Se ele saísse da cidade de refúgio e o vingador de sangue pegasse ele, podia matar. O lugar de proteção para ele era dentro da cidade de refúgio. E depois que o sumo sacerdote da época morresse, então ele estaria livre e ele poderia voltar para sua casa. E já o vingador de sangue também não poderia fazer mais nada contra ele, porque ele permaneceria protegido pelas autoridades. E se fizesse alguma coisa contra ele, depois de estar livre, essa pessoa tinha que ser morta. Então nós vemos aqui a lei de Deus, a justiça de Deus, e vemos também a misericórdia de Deus, a proteção de Deus. Então isso aqui é uma cidade de refúgio, irmãos. Essas cidades, está meio ruim para enxergar, mas elas eram cidades fortificadas. É um exemplo, né? Isso aqui na verdade nem sei se é uma cidade de refúgio e tal, mas é uma cidade toda murada. É uma cidade protegida. Até na Bíblia, quando muitas vezes fala de cidade, é assim. Quando não tem muro, recebe o nome de aldeia, né? Mas as cidades eram assim, fortificada, protegida, como Jericó. E essas cidades de refúgio eram 6, e elas estavam espalhadas por todo o território de Israel. Olha como a misericórdia de Deus estava perto de todos. Aqui tinha uma cidade que chamava Queres. Aqui é o Mar da Galileia, está ruim de enxergar, mas eu estudei, então dá para falar para os irmãos. Aqui é o Mar da Galileia. Aqui é o Rio Jordão, aqui no meio. E aqui é o Mar Morto. Então, do lado aqui do ocidente, você tem Quedes. Mais para baixo você tem Siquém, que também é uma cidade de refúgio. E mais aqui embaixo você tem Hebron. E do outro lado do Rio Jordão, você tem Golã, Ramote e Bézer. Então tinha uma cidade de refúgio por todo o território de Israel, perto. Quem morava aqui podia correr para cá, podia correr para cá. Se mora aqui, corre de Quedes, está espalhado. Irmãos, a misericórdia de Deus estava perto de todo mundo. E o que essas cidades de refúgio elas representam? Irmãos, isso que é maravilhoso. Essas cidades de refúgio, se nós estudarmos, os irmãos vão perceber que elas representam Jesus. Jesus, Ele é o nosso refúgio. Nós também éramos criminosos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Assim como aqueles homens que acabaram cometendo um crime, não é? Ainda que
de forma não intencional. Todos nós nascemos no pecado e cometemos muitos pecados intencionalmente. Mas Deus preparou um lugar de misericórdia para aquelas pessoas. E ainda que o nosso destino era a morte, Deus também preparou um lugar de salvação. Na verdade, Ele preparou uma salvação para o homem. E que lugar? Ou melhor, quem é essa salvação? É Jesus. Amém. Jesus, Ele é a nossa cidade de refúgio. Nós podemos correr para Ele. Todo homem que se arrepende, que quer salvação, que não quer morrer, pode correr para Jesus. E em Jesus, Ele recebe salvação. Amém. Aqui em João 6,37, vamos ler juntos, irmãos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Isso não é maravilhoso? Todo aquele, não importa a situação, todo aquele que vem até mim, eu não lançarei fora. Irmãos, o Senhor recebe, o Senhor dá a salvação para todo pecador que quer correr para Ele, todo pecador arrependido. João 5,24 também. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é isso que acontecia com quem corria para uma cidade de refúgio? Ele corria para lá e ali ele não entrava em juízo. Ele estava protegido contra o vingador de sangue. E ele era poupado da morte. Amados, a maneira de nós recebermos a salvação, qual foi? Foi nós termos corrido para Jesus. Amém. E termos entregue a nossa vida para Ele. E é muito interessante você também estudar os significados dessas cidades, dessas 6 cidades. Porque o significado do nome de cada uma dessas cidades também revela algo da graça de Cristo para nós. Então, por exemplo, uma das cidades era Bézer. Bézer ou Bezer, não sei qual que é a tradução, a pronúncia correta, mas que significa fortaleza. Ficava ali no território de Ruben e significa fortaleza. Irmãos, Jesus Cristo é a fortaleza para todos aqueles que confiam nele. Eu não sei se os irmãos conhecem a história de Martinho Lutero. Os irmãos conhecem a história de Martinho Lutero? Ele fez a reforma. Puxa, irmãos, hoje eu estava lendo trechos da biografia dele no livro Heróis da Fé. Não foi à toa que Deus usou Martinho Lutero. Zaga, não foi à toa. Puxa, a gente conhece, sabe de Martinho Lutero porque ele pregou as teses lá na porta da igreja. A gente já ouviu alguma coisa talvez de Martinho Lutero ter traduzido a Bíblia para o alemão. Mas o viver, a busca, a consagração desse irmão, o segredo dele, o irmão que escreve a biografia diz lá, não estava na sua inteligência, mas estava na sua prática de oração e na sua vida com a Bíblia. Puxa, irmãos, ele diz que o dia que ele não conseguia orar pelo menos 2 horas pela manhã, ele passava horas na presença do Senhor orando. E o dia que ele não ficava 2 horas, ele sentia que ele não tinha força, poder para lidar com o inimigo. Puxa, irmãos, alguém assim, como não ser usado? Não é à toa que o Senhor fez grandes coisas por meio da vida desse irmão. E depois que ele fez lá a reforma e tal, e ele não quis, está me fugindo a palavra aqui, ele não quis negar as coisas que ele tinha dito, então ele passou a correr risco
risco de morte. Numa certa vez, quando ele estava voltando para a cidade dele, existia até emboscada para matarem ele. Só que antes, teve um príncipe que pegou Martinho Lutero, também numa emboscada, e levou Martinho Lutero para dentro de um castelo. E deixou Martinho Lutero, ele passou algum tempo ali, escondido, nesse castelo desse príncipe. E foi ali que ele fez esse hino: Castelo forte é o nosso Deus. Uma das cidades de refúgio chamava Bézer, que significa fortaleza. Irmãos, Jesus, Ele é a nossa fortaleza. Os irmãos estão olhando para essa fortaleza aqui? Quem é que nos protege contra os nossos inimigos? Tinham pessoas querendo matar Martinho Lutero, mas o Martinho Lutero, ele não diz assim: castelo forte é esse príncipe aqui. Não, ele se sentia seguro por causa do Senhor. E ele fez esse cântico: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Certa vez ele estava indo para defender ali o seu ponto de vista, e os irmãos tudo aconselhando Martinho Lutero: não vá, vão te pegar, já tinham pegado outras pessoas como Martinho Lutero antes, na história, e colocado na fogueira. Você vai morrer, Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, ainda que tenha demônios espalhados por todo o telhado aí, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Irmãos, castelo forte é o nosso Deus. Amém. É Ele que nos protege. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas o nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, e vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará. Mas outro segredo na vida desse irmão era a Bíblia. Puxa, ele lia a Bíblia, ele traduziu a Bíblia, durante o tempo que ele ficou escondido no castelo, ele traduziu a Bíblia, e as Bíblias para o alemão, eu não lembro, se eu não lembro, foi por partes. Primeiro foi o Novo Testamento, não tem uma coisa assim? Novo Testamento. Foi o Novo Testamento, né? E aquilo depois foi divulgado. Ele não exigiu nenhum dinheiro como direitos autorais. Puxa, irmão, ele amava a palavra. Puxa, e de Deus o verbo ficará. Eu não lembro exatamente as palavras, mas também tem uma certa fala que é dele, que ele diz: você pode ficar sem nada, mas se você tiver a Bíblia, era algo mais ou menos assim, não é exatamente com essas palavras, mas se você tiver a Bíblia, você tem tudo. Pode tirar tudo de você. Você perde a casa, perde o emprego, perde tudo, mas se você tem a Bíblia, você tem tudo. De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Irmãos, Jesus Cristo é a nossa fortaleza. Amém. Ele é o nosso refúgio. Amém. Outra cidade chama Ramote, e Ramote significa altura ou exaltado. Jesus, Ele é aquele que, mesmo sendo Deus, Ele se humilhou, e Ele foi
humilhado pelas pessoas, mas o Pai o exaltou. Ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, e ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Então, Jesus também é aquele que foi exaltado, e ele é lugar de refúgio também para os humilhados. Outra cidade chama Golã. Golã significa gozo, que é alegria, não é? E então essa cidade também significa um lugar de refúgio para os tristes, aqueles que vivem tristes. Em Jesus você experimenta alegria. É assim ou não é, irmãos? Amém. Será que nós podemos dizer isso com ousadia para as pessoas? Você está triste? Você precisa conhecer Jesus. Ele vai te dar alegria. Irmãos, nós podemos afirmar isso. Outra cidade chamava Quedes, que significa lugar santo. Então, significa Jesus, Ele é o santo, Ele possui a natureza santa, Ele é a santidade requerida aos fiéis. Significa santificação para o impuro, ou refúgio para os impuros. Nele nós somos santificados. Uma outra cidade chama Siquém, e o significado desse nome é ombro. Irmãos, isso significa um lugar para o cansado, refúgio para o cansado. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Hebron significa comunhão. Essa significa união, companhia, camaradagem, lugar de comunhão. Essa cidade de refúgio é um tipo de Jesus Cristo como nosso melhor amigo e companheiro. Amém. Irmãos, Jesus é o nosso amigo. Amém. Nós podemos ter comunhão com Ele. Hoje, eu e a Lídia, a gente assistiu uns vídeos. Era um irmão lá da Mocidade para Cristo tinha mandado um teatrinho, chama Cadeira das Decisões. Daí a gente começou a ver outros, e tinha várias apresentações lá, né? E teve uma que eu gostei bastante. E daí tá lá dois irmãos, um irmão e uma irmã. E o irmão está contando piada, e os dois estão rindo, estão se divertindo. Daí chega Jesus. Daí fala, Jesus. Daí está lá os dois, e fingindo que está lá, adorando. E Jesus tentando falar com ele, o que vocês estão fazendo? E eles lá, é Jesus. Porque Jesus está perto, eles estavam todos descontraídos. Mas quando falou que Jesus chegou, eles estão lá em posição de cruz, posição de adoração. O que vocês estão fazendo? Fala comigo. O que é isso? E eles insistindo lá, não, Jesus está aqui, e fazendo algumas coisas e tal. Então tá, se vocês querem ficar assim, daí ele também. Jesus parou na frente deles e fez assim. Irmãos, Jesus, Ele quer ser o nosso amigo. Nós precisamos aprender a nos relacionar também com o Senhor dessa maneira, falando com Ele, conversando com Ele, andando com Ele, dialogando com Ele. Jesus é o nosso amigo, irmãos. Amém. Queria ler para os irmãos aqui. Amados, assim como nos dias de Josué foram estabelecidas cidades de refúgio para os que eram culpados involuntariamente, o Pai nos proporcionou o mesmo em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus há misericórdia para o pecador arrependido. Em Cristo Jesus há segurança de salvação. Em Cristo Jesus há restauração para o quebrantado. Amém. Vamos proclamar esses 3 pontos juntos, irmãos? Amém. Em Cristo Jesus há misericórdia para o pecador arrependido. Em Cristo Jesus há segurança de salvação. Em Cristo Jesus há restauração para o quebrantado. E para terminar, irmãos, o final daquela ilustração. Com respeito ao homem que voltava da prisão para o seu lar, na expectativa de ser aceito, quando o ônibus virou a esquina, ele viu
que ao invés de um lenço amarrado na árvore de sua casa, havia um incontável número de lençóis brancos dependurados em todas as árvores da rua. Amados, por um lado, isso representa, essa cidade de refúgio que estava espalhadas por todo o território de Israel. Jesus, ele representa essa cidade de refúgio. Ele está perto de todos aqueles que querem correr até Ele e entregar a vida para Ele. Por outro lado, vamos considerar também, de maneira prática, como será que o Senhor pode estar em todo lugar? Imagina, lá no seu bairro tem uma cidade de refúgio? Lá no seu trabalho tem uma cidade de refúgio? Lá na sua rua tem um lençol estendido? Lá em todos os cantos de Rio Claro, será que tem um lençol estendido? No Cervezão, seu bairro ainda não é mais o Cervezão, né, Edson? Lá no Santa Clara, tem uma cidade de refúgio lá? Como que chama o seu bairro, então, Juninho? O seu é Cervezão, né? Está lá na beira. Mas tem lá um lençol estendido, uma cidade de refúgio? Hein? Tem lá? Tem na sua? Onde que vocês estão morando agora, né? Mas aqui é lá perto do... Lá já é Bela Vista ou não? Vocês? O Regis? Hã? Já saiu de lá também? Oh, glória, é verdade, desculpa. Eu confesso que eu estava por fora. Mas lá, já estenderam o lençol branco lá no condomínio? E vocês? Por quê? Lá tem dois lençóis, É onde o Ervânio mora também? Ah! Irmãos, e ali, Vitor? Aqui, nós estamos também no mesmo bairro? Então nós estamos no Recanto Paraíso. Amados, tem uma cidade de refúgio lá. Lá na polícia, lá naquele distrito, assim que chama? Ou não? Como chama onde você trabalha? No batalhão. Tem lá um lençol estendido. Como que chama a empresa que o irmão trabalha? Chobel. Tem lá, né, irmão? Tem um lençol estendido lá. Na sua rua tem, né, Dinha? Tenho 3 empregos, também tenho 3 lençóis. Oh. Tem lençol estendido para todo lado. Tem em Portugal, aqui na BNH. Puxa, irmãos. Na Avenida Rio Claro, que eu sei terminar. Os irmãos entendem que quando eu pergunto isso, eu não estou falando que nós somos a salvação. Nós só somos o sal da terra. Verdade. Mas o sal serve para quê? O sal serve para dar sabor. Quando uma pessoa come uma coisa salgada, o que ela quer depois? Água. Os irmãos entendem? Jesus é a água viva. Nós somos o sal. Então quando as pessoas tocam em nós, o resultado tem que ser esse, ficar com sede. E daí depois que elas têm sede, a gente oferece para elas a água viva. Irmãos, isso é estender esse lençol. Isso é ter uma cidade próxima, onde quer que a gente esteja. Lá no Bahia, irmãos, vou falar, tem um lençol estendido. Lá no Piracicaba, na ITEC, tem um lençol estendido. No Colégio SOI tem um lençol estendido. Lá na Funilaria Carminati, na Clínica Veterinária Wenzel, já evangelizou pessoas lá, não evangelizou, Luzia? Oh. Tenho certeza, irmãos, isso é ter um lençol estendido também. Nós somos aqueles que somos o sal da terra. E quando as pessoas tocam em nós, o resultado é que elas sentem sede. Então nós oferecemos Jesus Cristo para elas. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos levantar? Vamos orar? Oh, Jesus. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Porque o Senhor é tão acessível. Amém. Oh, Senhor, ainda que a nossa situação era de condenação, a sua misericórdia nos alcançou. E de uma forma tão acessível. Graças a Deus, porque perto de nós está a sua salvação. Oh, Senhor, podemos correr, e nós que estamos aqui, nós corremos até o Senhor. E o Senhor nos salvou.
nos dando alegria, nos dando o seu ombro. Ó Senhor amado, sendo a nossa fortaleza, Senhor, nos consolando, ó Senhor amado, e até de certa forma nos exaltando. Senhor, nós te agradecemos, porque em Ti nós encontramos salvação. E essa salvação, ela veio para nós de uma forma tão perto, ó, tão acessível. Ó, obrigado, Senhor, porque ainda que a gente viva correndo, a Sua misericórdia está tão fácil, está tão perto de nós. Senhor, faz de nós esses que divulgam essa cidade de refúgio. Queremos ser esses que estendem esses lençóis brancos para aqueles que são pecadores, mas que estão arrependidos e que querem salvação, possam encontrar salvação em Ti, Jesus. Ó, faça-nos luzeiros neste mundo, faça-nos o sal da terra, para que quando as pessoas tocarem em nós, elas possam sentir sede, ó, e possam beber de Ti, e também experimentar salvação. Ó Senhor amado, muito obrigado. Amém.